Então seja muito bem-vindo a essa aula onde a gente vai entender o que é o Pablo e para que ele serve, tá bom? E bora aqui para nossa tela sem mais delongas, tá? Aqui eu estou na minha interface do Pablo. Essa é a primeira interface que você vê quando você loga nele. E eu vou explicar basicamente como é que funciona a interface dele, tá bom? Aqui em cima nós temos o Workflow, que aqui no caso seria o que é um Workflow? Workflow é basicamente as automações. Então se eu entrar, por exemplo, numa das automações que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui algum modelo, só para dar exemplo para vocês aqui. Vou vir aqui nos modelos e aqui, ó, entrando nessa da Hotmart, por exemplo. Isso aqui é onde eu monto a minha automação. Isso aqui a gente chama também de workflow no Pablo, tá bom? Voltando aqui para o meu dashboard, que é a primeira tela que você vê quando você loga aqui. Então, vendo aqui, você pode selecionar aqui todos os seus workflows, ou seja, todas as suas automações, tá? Aqui é para você criar um workflow novo, então você vem no Create Workflow aqui. O nome já diz aqui, um botão gigantão para você criar uma nova automação aqui, tá? Aqui na direita você vai ter todas as configurações da sua conta, tá? Então, se você tem algum plano aí, você vai gerir ele por aqui ou vai configurar a sua conta por aqui, por exemplo, tá? Então, é bem simples aqui. No quadradinho aqui eu vou ter outros serviços que o Pablo também entrega pra gente. São serviços à parte, não entram nessa parte aqui do Pablo Connect, que são as automações, tá? Mas vale a pena dar uma conferida em cada um deles também, tá? E caso você queira, eu também tenho link com desconto para os planos do Pablo aqui. É só você me procurar ou também procurar aí no curso que eu também disponibilizo os links para você com desconto do Pablo, tá? E passando aqui para a próxima, eu tenho o upgrade aqui, caso você queira dar um upgrade no seu plano ou só contratar mais tasks aqui. E eu vou explicar um pouco sobre as tasks do Pablo, tá? Então, se você vier aqui no site do Pablo, você vai encontrar algumas informações, tá? Eu tô aqui pelo meu link, entrei pelo meu link que dá o desconto lá que eu falei para vocês. E aqui nós vamos ter as primeiras integrações. A gente tem mais de 800 tipos de integrações disponíveis no Pablo. É claro que é isso contando integrações nativas do Pablo, tá? Você pode fazer outras integrações aí utilizando a API, por exemplo, o webhook propriamente dito, tá bom? Aqui nós vamos ter outras informações, como por exemplo, a parte dos workflows aqui, como eles funcionam, tá? Então a gente tem a primeira etapa aqui do nosso workflow, que é o trigger, quando a gente chama, né? Que é a ação que vai disparar todas as outras ações, então é a ação que vai começar a nossa automação. Nós temos aqui que o trigger, independente de qual seja ele, no Pablo ele sempre vai ser gratuito, ou seja, ele não vai gastar tasks que você gastaria, por exemplo, em outras ferramentas como o Zapier ou o Integromat, tá? Você pode utilizar aqui de forma gratuita. Outra coisa também que eu acho como uma grande vantagem do Pablo é que qualquer tipo de tratamento de dados que você utiliza uma ferramenta direto do Pablo, ele não vai cobrar para você, tá? Se eu voltar aqui, por exemplo, numa automação aqui da Idus que eu tenho como modelo, você vai ver que tratamentos como filtro, como o tratamento de texto, o tratamento de número, tudo isso aqui que você vê na parte do Pablo aqui, de ferramentas verdinhas que correspondem a ferramentas dele mesmo, do Pablo, que na verdade você tem uma gama muito vasta aqui de ferramentas só do Pablo. Você tem aqui, por exemplo, Array Function aqui para você tratar arrays, você tem a API aqui, você tem o filter, você tem o router, você tem o iterator, delay, então todas essas ferramentas aí, que eu acho que com exceção da API, elas são todas gratuitas, então você não vê isso em nenhum tipo de outra ferramenta, como Zapier ou Integromat, eles vão cobrar todas essas etapas aí das suas automações, mas o Pab não cobra essas etapas. Então isso é muito vantajoso porque você vai gastar muito menos tasks e vai ter mais tasks disponíveis aí, tá? Voltando aqui no site deles, você vai ter várias outras informações aqui sobre integrações, tá bom? Aqui vai ter um exemplo de automação também utilizando o Facebook Lead Ads para Google Sheets, né? E também enviando mensagem SMS para a pessoa. Você vai ter aqui outras informações aqui, como eu falei sobre as tasks gratuitas. Ó, diferente de outras, o Pab não vai comer nenhum tipo de tasks que vão ser rodadas nos seus workflows, utilizando ferramentas direto do Pab. Por exemplo, uma ferramenta que você tira das fórmulas que você geralmente utiliza nas suas planilhas do Google, por exemplo. O Pab tem esse tipo de ferramenta aqui nativa e você não vai ser cobrado por utilizar ela. E a próxima aqui, por exemplo, é a extração de texto por algum tipo de padrão, baseado, por exemplo, em expressões regulares. Você tem aqui também extração de números, formatação de data, de hora, filtros, ou seja, se você tem lá uma automação e você só quer que ela continue caso um parâmetro for igual a tal coisa, o Pab tem esse filtro aqui e é totalmente gratuito e não vai gastar teste. Codificação e decodificação de URL.
Formatação de texto, qualquer tipo de formatação de texto. Todos os triggers que você utilizar vão ser gratuitos. Tudo que começar na sua automação, independente se ela seja de outro tipo de ferramenta que não tenha a ver com o Pab, ele vai ser gratuito. Operações matemáticas, é tudo gratuito. Formatação e separação de texto, por exemplo, que é o Text Parser, ele também é gratuito. Extração de JSON é gratuito. Formatação aqui de e-mail também é gratuito. Transformação de dados aqui é gratuito também. Formatação de moedas, por exemplo, é gratuito também. E também aqui nós temos o Automatic Counters, que é contagens automáticas, ou seja, você pode pegar uma data e incrementar ela tantos dias, tantas horas, tantos minutos, isso aqui também é gratuito. Formatação de número também é gratuito, você pode converter, por exemplo, em qualquer tipo de número, tá? Phone Number Formatter é gratuito também, para você aí formatar telefones, ou seja, de outros lugares, por exemplo, que você também tem que tratar esses telefones, você pode fazer de forma gratuita aqui, tá? Codificação e decodificação de operações também você pode aqui. Quem está mais acostumado com HTML ou outras linguagens de programação aí, vai usar isso aqui com certeza, tá bom? Você também tem 100 tasks gratuitas por mês para você utilizar o Pab aí, para você sentir se vai ser uma ferramenta que você vai precisar e vai utilizar mais para frente, tá? Então aqui a gente tem todas as comparações com outras ferramentas, por exemplo. Então você tem o Trigger lá, que é um webhook, a gente também tem um filtro e também tem um Google Sheet aqui, que é uma outra etapa do workflow aqui. Então ele tem essa comparação com todas as outras ferramentas aqui. Então você vai ver que enquanto o Pab gasta uma task não cobrando as ferramentas que ele mesmo dispõe para você usar e também os triggers, você vai ver que na comparação com as outras ferramentas ele é muito mais vantajoso, porque o Zapier já vai gastar 2 tasks aqui e o Integromat vai gastar 3 tasks, sendo o pior deles, tá? Então o Pab aqui sai na frente em comparação com outras ferramentas, tá bom? E aqui a gente tem a parte das aplicações aqui. Então, como eu disse, você tem 800 para cima de aplicações que você pode utilizar com o Pab aqui. Aqui ele vai passando apenas algumas delas, mas você pode ver que tem um monte, eu também vou te mostrar aqui, vindo no workflow, vendo no teste aqui, por exemplo, que é uma automação que eu estava montando mais para testar alguns conectores mesmo, alguns triggers. Você vai ver aqui, ó, que só de você selecionar aqui vai ter um monte de informações e plataformas que você pode utilizar. Então, qualquer uma que eu tiver aqui, você pode utilizar para fazer as suas automações e conversar com qualquer outra ferramenta que tiver aqui também. E é claro, se você utiliza alguma ferramenta aí que tenha integração via webhook ou API, você pode utilizar aqui sim no Pab, apesar dele não ter necessariamente a aplicação aqui, de repente você não encontra, mas você pode fazer essa automação, é bem simples, tá bom? Eu vou voltar aqui então no nosso site do Pab, e aqui você vai encontrar também vários tutoriais deles aqui, mas está tudo em inglês. Eu também vou trazer alguns tutoriais que eu acho muito importantes para o meu curso de automação, então vou estar lá com todos os tutoriais básicos e avançados do Pab, tá? E aqui chegamos na parte dos planos. Você pode ver aqui que o meu link tem um desconto aqui. Lá no site oficial você vai encontrar por $19 por mês, mas aqui no meu link você vai encontrar por $10 por mês somente, tá? E assim também nos demais planos que são mais robustos, tá bom? E aqui a gente vai ter outra comparação também com esse preço da outra plataforma chamada Zap, que é uma plataforma aí que é muito conhecida também. E você vai ver que o Pab é muito mais vantajoso aqui, porque ele vai cobrar menos e vai entregar mais tasks, sendo muitas delas gratuitas, tá bom? E claro, caso você queira pegar o plano vitalício dele, ou one time, você pode também, através do meu link aqui, que ele vai te dar um desconto por tempo aqui limitado. Às vezes eles liberam aqui, ou seja, esse plano aqui se trata de uma vez que você paga, você não precisa pagar nunca mais. Você tem o Pab ali para sempre e é só uma vez que você pagou e acabou, tá bom? Então você pode comprar esse tipo de plano aqui caso você queira, mas você tem que se atentar que comprando um plano desse você não consegue dar upgrade para nenhum desses outros planos depois, tá? Então escolha com sabedoria quando você vai escolher aqui um plano one time, tá bom? Voltando aqui para a interface do Pab, então, eu vou ter aqui a informação das tasks disponíveis para o meu plano, que são 10.000. Eu também vou ter aqui na direita as informações das tasks que eu consumi, tá? Que são 513, as tasks que estão sobrando para eu consumir, e aqui todas as tasks gratuitas que eu utilizei do Pab utilizando as ferramentas dele e também os triggers gratuitos. Você pode ver aqui que são muitas, às vezes eu passo aí até de 10.000 tasks gratuitas que eu utilizo aqui. Então o Pab é muito vantajoso nesse quesito, tá bom? Aqui, então, na esquerda eu vou ter as pastas, ou seja, eu organizo aqui as automações por pastas, sendo cada uma delas referente a uma plataforma onde eu utilizo as automações, tá? Então, você pode ver que tem modelos,
Aqui tem Apple Siri, que eu utilizo ferramentas para que eu utilizo automações para Siri, né? E aqui você vai ver Eduz, Elementor, Evermate, todas as plataformas diferentes e cada uma delas eu tenho uma automação, tá? Passando aqui para a esquerda, nós vamos ter o History. Essa parte aqui é muito importante para você analisar as suas automações. Por quê? Você pode ver aqui que tem várias automações aqui que rodaram, ou seja, isso aqui vai ser basicamente o histórico de todas as execuções que a sua automação fez naquele momento, tá? Então você pode ver aqui que, por exemplo, ó, essa automação eu já vejo que eu tenho que acertar ela porque ela deu algum erro aqui, tá? As outras deu sucesso, então eu vejo que elas estão correndo basicamente da forma que eu queria. Você pode também clicar aqui no ID do histórico da automação, né? Para você ver todas as informações aqui do que ele fez, do que aconteceu, do que deu errado e também as informações que ele recebeu e do que ele tratou aqui. Se eu abrir, vai ter cada uma delas, as informações na etapa que eu defini ali, tá bom? Então eu não vou abrir aqui porque provavelmente vai ter dados sensíveis e eu não quero ter que censurar aqui, tá bom? Então aqui, por exemplo, na etapa da Hotmart, se eu venho aqui, vai ter todas as informações que vieram da Hotmart ao clicar nessa etapa aqui, tá bom? Você pode também entrar numa automação em específico, por exemplo, vindo aqui no dashboard, entrando na parte da automação aqui mesmo, clicando aqui, eu estou dentro de uma automação. Se eu quiser ver o histórico somente dela, eu venho aqui no histórico na esquerda e aqui ele vai me trazer o histórico somente dessa automação. Como ela não rodou nenhuma vez, então não vai ter nenhum histórico aqui. É dessa forma que você vê o histórico específico de uma automação, tá bom? Vindo aqui no Settings, ou seja, configurações, você vai ver aqui as informações das suas tasks de novo e também vai ver aqui embaixo as informações de quando as tasks vão ser resetadas, ou seja, elas são resetadas a cada mês. Então, você tem 10.000 tasks alocadas por mês, por exemplo. Então, quando passar um mês, você vai ter novamente 10.000 tasks para gastar naquele mês, tá? Você pode vir aqui em Time Zone também e você pode editar aqui sua Time Zone. Então, por exemplo, aqui, ó, eu venho aqui e mudo para São Paulo, por exemplo, que é a Time Zone que eu estou aqui e dou um update e você vai ver que vai configurar todas as suas automações com essa time zone, tá bom? Então é basicamente assim, a interface do Pabbly é muito simples de trabalhar. É uma das ferramentas de automação mais intuitivas que você pode utilizar no seu dia a dia, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. O Pabbly dá para fazer muita, mas muita coisa. É infinito o que você pode fazer com essas ferramentas aqui que o Pabbly disponibiliza para você, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. As automações aqui, basicamente, eu vou mostrar elas dentro do meu curso de automações high level. E aqui, claro, se você tiver algum tipo de dúvida com relação ao Pabbly, é só comentar aqui embaixo dessa aula que eu vou estar respondendo. Ou me mandar lá no direct no Insta, por exemplo, que eu vou estar respondendo também qualquer dúvida com relação ao Pabbly, tá bom? E não esquece de dar uma conferida no meu link lá onde você vai garantir um desconto para você, tá bom? Até a próxima aula. Fui!